Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano Henrique, sou professor dos cursos da área da saúde da Universidade da região de Joinville, Univille. Sou também doutor em saúde e meio ambiente, especialista em farmacologia, além de ser farmacêutico. Estou aqui para falar para vocês sobre a questão do uso do canabidiol para fibromialgia na lógica da farmacologia clínica. Pois bem, um pouco sobre mim, né? Então, como eu já disse, né, sou farmacêutico, me formei na Universidade Federal de Ouro Preto, também participei da residência multiprofissional em saúde da família em Florianópolis, na UFSC. Tenho doutorado em saúde e meio ambiente pela Univille e também já fui conselheiro municipal de saúde, né? E atualmente coordeno o projeto integrado EcoSan de ensino, pesquisa e extensão na Univille e também a Liga de Humanização em Saúde do curso de Medicina. Pois bem, para a gente então abordar a questão, né, do uso do canabidiol na fibromialgia, né, na visão da farmacologia clínica, gostaria de trazer alguns entendimentos importantes iniciais, né, referentes, né, à parte da terapêutica, como por exemplo, né, a questão, né, do fenômeno da hipermedicamentalização da saúde, do qual a gente se torna muito refém da questão dos medicamentos, mas precisamos entender, né, ideias que já têm bastante tempo, né, como as ideias de Mark Lalonde, quando ele traz, né, que as intervenções em saúde, né, são muito mais eficazes, né, quando você tem mudança no estilo de vida comparado com a própria medicação. Então a medicação tem sim a sua importância, mas o uso isolado dela não é suficiente, né, para a resolução dos problemas de saúde de uma forma mais ampla. E temos que entender também que no Brasil, né, nós temos o nosso conceito de saúde, que é chamado Conceito Ampliado de Saúde, que foi, né, definido em 1986, na oitava Conferência Nacional de Saúde, onde a saúde é resultado de cultura, habitação, renda, além de lazer, além de trabalho, além das questões de alimentação, serviços de saúde e também um meio ambiente saudável e construído de forma a promover saúde das pessoas. Pois bem, então para falar um pouco do uso do canabidiol, né, uma medicação nova, que tem tido, né, algumas repercussões relativas, né, ao seu uso, é importante a gente trazer um pouco da mitologia, né, para entender como que a gente se relaciona com as questões de medicações, né, e quais são as cautelas, né, que a própria farmacologia clínica acaba exigindo, né, durante, né, as suas ações, né, e seus conhecimentos. Então a gente vai começar falando um pouco de Asclépio, né, que na mitologia grega era o deus da medicina, né, e responsável pela questão, né, das curas, né, e ele, né, teve, né, com uma humana, três filhas, né. A primeira filha que ele teve chamava-se Ígia, né, que é considerada a deusa da saúde, da limpeza e da sanidade. Ela está associada diretamente à questão da prevenção de doenças. É daí que vem, né, inclusive, o termo higiene, né, que ajuda a gente a prevenir a ocorrência de certas doenças, né? Mas o seu entendimento é mais amplo, né? Envolve a questão, né, inclusive, da sanidade, né, de bons pensamentos, né, de boas condutas e do cuidado para a prevenção, né, de doenças. A outra filha era Iaso. Iaso é a deusa dos remédios e das intervenções externas para a saúde, pautadas no conhecimento. Quando Ija não conseguia, né, conter, né, um avanço, né, uma história natural de uma doença, entrava em ação então a IASO, que com as suas intervenções pautadas, né, e racionais, tentava reverter as situações, né, adversas de saúde. E por outro lado, tínhamos Panaceia. Panaceia, né, que tem nome, né, como significado, né, todo medicamento, era a deusa que curava, queria curar, na verdade, todos os males de modo extraordinário. E ela sentia muita inveja, né, de Ija e de Aso, porque ela queria tomar o papel das duas e simplesmente resolver todos os problemas e sentia-se, né, que a serviço das irmãs, suas irmãs, eram desnecessário. Daí então que vem um termo muito conhecido, né, na parte de farmacologia, né, que é a tal da panaceia, que no comum, né, a gente define como remédio para todos os males físicos é, e morais também. Né? Então é uma situação onde você tem, né, uma pílula, né, um elixir que cura qualquer tipo de doença. E esse é um engano que nós temos, né, que a gente precisa desmistificar para entender e que tem uma relação muito próxima com a relação do uso do canabidiol hoje em dia, né, que requer realmente uma sanidade, né, uma questão de racionalidade com relação ao uso.
Pois bem, né? Então, no decurso da história, né, Panaceia, então, movida por uma grande inveja frente às ações de suas irmãs, né, e querendo, né, estar sobre elas, né, em termos, né, de reconhecimento e tudo mais, né, criou uma cilada então e prendeu as duas irmãs, que ficaram então aprisionadas sem poder agir, e toda a população do planeta, né, tinha como única alternativa recorrer então à Panaceia, que tentava de todas as formas curar tudo, né, excluindo as questões que vinham da irmã Ija, assim como também da sua irmã Yasu. E foi assim então que, né, começou as atividades de Panaceia. Só que nesta questão de Panaceia trabalhar sozinha, né, excluindo, né, a participação das suas irmãs e os conhecimentos, né, que as irmãs tinham, gerou os tropeços, né? Que aí a gente pode traduzir para o nosso mundo comum, né, e na nossa contemporaneidade. Como, por exemplo, né, o marketing farmacêutico, né, que às vezes exagera, onde você tem, né, propagandas, né, que falavam, né, que, né, uma colher de um determinado medicamento valia mais do que um litro de leite, né? Ou seja, né, curava vários males. Tínhamos também, né, a questão, né, de fármacos, né, que serviam para todas as idades, né, do qual então, né, gerava força, energia, saúde e tudo, né, que podia se imaginar, além de curar até doenças contagiosas, né, como tuberculose, né, além, né, de consolidar fraturas, né, evitar raquitismo, né, entre outras situações. É uma panaceia, serve para tudo. Por outro lado, também, né, tinham algumas que questionavam até os hábitos de vida saudável, né, numa questão muito clara, né, de alfinetar principalmente Ija, no qual nós tínhamos, né, as pílulas do Dr. Denu, que, né, citava inclusive que a dieta era uma coisa inútil, né, bastava tomar as suas pílulas para ter saúde. Tudo isso, na verdade, é nada mais nada menos, né, que a expressão das ideias de Panaceia, uma situação, né, que propõe curar tudo, todos os males. E talvez, né, uma grande expressão que nós tenhamos, né, na questão, né, da fibromialgia, né, que envolve a questão da dor, são as promessas, né, que algumas medicações, né, acabam fazendo, como a famosa propaganda da aspirina, que prometia nada mais nada menos, né, que não só alívio da dor, né, mas também o fim do sofrimento. Também numa atitude meio panaceica, né, onde podia quase tudo. Pois bem, então os tropeços de Panaceia se tornaram cada vez mais frequentes, né? E na ausência das ações das irmãs, né, as coisas foram, né, se desenvolvendo de um modo um pouco complicado. Vamos dar alguns outros exemplos da nossa contemporaneidade, né? Temos aqui uma imagem que mostra, né, o desenvolvimento de um tumor, do qual existe, né, o desenvolvimento, né, de vasos que a gente chama de angiogênese, que são vasos sanguíneos que vão nutrir aquele tumor, né, podendo levar a uma situação cada vez mais grave. Então, né, uma das estratégias, né, para curar esse câncer, né, é justamente você ter então, né, meios de eliminar esses vasos e impedir, né, a devida nutrição desse tumor, que é um conjunto de células que cresce desordenadamente. Só que você tem tipos e tipos de tumores, né? No caso de uma leucemia, por exemplo, você não tem essa questão da angiogênese, né? A multiplicação independe disso. E, obviamente, né, que uma estratégia usada para vencer um tumor com angiogênese vai ser uma estratégia, não será uma estratégia tão útil para um tratamento de uma leucemia, por exemplo. Então, um único medicamento não seria capaz de curar todos os cânceres, né? Mas, né, o que nós observamos, né? Que Panaceia, né, gosta de, né, mostrar essas capacidades, né? E tempos atrás aqui no Brasil nós tivemos o movimento da fosfetanolamina, que prometia curar todos os tipos de câncer, né? E aí vem acompanhado de muita fake news junta, de muita pós-verdade junta, né? E, né, teorias conspiratórias das mais diversas ordens, né, que possam existir. Então, muita gente embarcou nessa, muita gente acreditou que o câncer então estava com seus dias contados, né? E tivemos, né, nada mais nada menos que um estudo, não um estudo, né? 12 citações de pessoas que se curaram com esse câncer, considerando que em termos, né, de evidência científica, 12 é um número muito pequeno e não consegue expressar realmente uma realidade, né? Então, né, e assim, que tipo de câncer era, que situação que foi usado, como que era usada essa medicação, né, entre outras características. Isso é um outro exemplo, então, de uma panaceia, né? E toda essa situação, né, que, né, por exemplo, os cânceres têm formas diferentes de se manifestar, para cada tipo de doença você precisa de um tipo de medicação, ou para a mesma doença, às vezes você tem que usar medicações distintas, né? A hipertensão é um grande exemplo disso.
a gente entra na questão dos equívocos, né, que envolve, né, um pensamento panaceico, que está relacionado ao quê? Né? Está relacionado, por exemplo, a um exemplo que eu vou dar para vocês, que é a questão da estatura de homens e mulheres. Tem uma pesquisa que diz que as mulheres, em média, têm 1,60 m, enquanto os homens apresentam 1,80 m. Se eu aleatoriamente escolher uma pessoa por sorteio, né, e tirar um dado nome e simplesmente ter, né, a identificação da pessoa e a sua altura, e a altura dela for 1,80 m, eu tenho certeza de que essa pessoa será um homem? Não, porque eu tenho as exceções. Então, da mesma forma, eu não posso ter visões generalizadas e fazer correlações que não fazem muito sentido, que são chamadas correlações espúrias, né, que existem. Então, a Panaceia ela usa muito de correlações espúrias, né? Situações que parecem ser, mas nem sempre serão. Então, não é toda pessoa que tem 1,80 m que será homem, né? Existem as exceções e isso tem que ser considerado. Uma outra observação também, né, que vale, é que, né, 1 a cada 5 pessoas no planeta são chineses. Né? Se você olhar ao seu redor, estando aqui no Brasil, talvez você não encontre essa proporção. Logo, então, você vai refutar e dizer que isso não é verdade? Não pode fazer isso, porque existe uma questão de concentração de pessoas em uma certa região e a proporção global indica isso, que 1 a cada 5 pessoas são chineses. O que não significa que você dá uma volta no quarteirão e vai encontrar, né, entre 5 pessoas, né, 6 pessoas, né, 5 chineses. Então não é aí que funciona. E uma questão também, né, que é importante ressaltar é que a gente precisa ter certeza de algumas coisas, mas considerar as falhas que podem acontecer. No caso, então, né, de uma gestante, por exemplo, né, quantas semanas leva para gerar um filho? Né? A gente sabe que, e se fosse apostar, apostaríamos em 40 semanas. Mas pode ter casos de prematuros e casos que, né, tenham dificuldade no nascimento. Mas, né, o que é certo é que grande maioria vai nascer com 40 semanas. Isso para a farmacologia clínica é importante, por quê? Porque a gente precisa ter essa previsibilidade também. A gente precisa ter uma certeza muito grande de que o medicamento fará o efeito e será seguro, né? Mas considerando que haverá também as exceções. Né? Então, é uma aposta quase segura, né? Mas temos que considerar as exceções. E os equívocos de Panaceia residem muito nisso, né? Na questão de fazer correlações espúrias, de não entender proporções, né? Às vezes localizadas, né? E não ter, né, essa certeza, né, em certas questões e condutas. Pois bem, mas Panaceia é ousada, né? Apesar de tudo isso, né? Ela tem as suas ousadias e no mundo da fibromialgia, né? Ela atua também. Na internet está cheio de coisas desse tipo, né? Como as 7 soluções à base de plantas para tratar fibromialgia rapidamente. Isso gera uma expectativa, isso gera frustração, isso dificulta o tratamento e, obviamente, né, vai contra todos os preceitos, né, de um raciocínio clínico, científico e de pensamento crítico que é necessário. E a gente sabe que isso dissemina muito rapidamente e muito facilmente. Né? Então a gente precisa realmente estar muito atento a isso, né, e ter esse pensamento crítico e combater essas informações, né, que muitas vezes é movida mais por interesses econômicos. Bom, daí, né, nessa situação como um todo, existe o dilema de Panaceia e suas irmãs. Né? Voltando agora um pouco para a questão da mitologia, para entender, né, o momento contemporâneo nosso, o que acontece? Né? Com a prisão de Ija, né, e de Aso, o que acontece? Panaceia, então, ela faz as suas ações e não é muito efetiva, né? Comete muitos equívocos, né? E desrespeita, né, a questão, né, das particularidades que as pessoas apresentam e não adota, né, pensamentos críticos e científicos e tampouco de prevenção. Lembrando que o câncer pode ser prevenido com uma boa alimentação, por exemplo. Né? Daí então, né, durante a evolução, né, da história na mitologia grega, houve um momento que Ija e Aso conseguiram, né, fugir, né, da prisão imposta, né, pela Panaceia, criaram uma armadilha para ela e, no caso, prenderam ela. Então era uma situação que envolvia então, né, uma mudança, né, na perspectiva e, né, parte dos problemas estariam resolvidos, né, e a saúde então estaria, né, num patamar adequado. Porém, né, aí que vem a questão do dilema, pela seguinte questão. Né? Estando então Panaceia presa, né, os tratamentos ficaram, né, obsoletos e não avançaram. E as doenças apareceram, novas doenças, outras situações clínicas, as exceções foram surgindo e não havia muito o que fazer, né, porque
a parte preventiva e a parte dos medicamentos disponíveis, né, estavam ficando obsoletas. Aí Carl Sagan, né, ajuda a explicar um pouco essa questão do mito quando ele fala, né, que alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Este foi, né, na verdade, o argumento, né, usado, né, para a prisão de Panaceia, porque ela falava e prometia muito e as irmãs falaram, prova, e ela não tinha as provas. Né? E a defesa de Panaceia foi o quê? A ausência de evidência não significa evidência da ausência. Algo poderia dar certo frente ao que ela propunha, só que, né, ela exagerava nas suas alegações, né, sendo muito extraordinária. Então, né, Carl Sagan, né, traz uma compreensão interessante, né, que, então, tudo que é fantástico requer evidências fantásticas e que a gente não pode sair refutando qualquer coisa também, temos que apreciar aos olhos, né, do pensamento crítico e da ciência. Então, frente a essas confusões todas, né, estabelecidas e pelo dilema, né, que o Carl Sagan ilustra até muito bem, foi então que o pai, né, Asclepio, entrou em ação novamente, né, e vendo a confusão, fez a seguinte proposição, né? Todas estarão presas, né, e não cumprirão seus papéis, exceto com nenhuma condição. Vocês deverão trabalhar em conjunto, numa questão interdisciplinar entre vocês, onde a prevenção de IJA será muito importante, a racionalidade ASO será fundamental, né, e as novas ideias, né, dentro de uma racionalidade ASO e também, né, de um bom senso que a IJA trazia, deveriam ser consideradas para inovar e trazer novas propostas de saúde. Esta foi a situação, então, e caso não fosse cumprido, estariam presas. Né? Quando a gente, então, né, pensa na questão agora do canabidiol, então, né, chegando, então, à situação do canabidiol. Canabidiol, por algum tempo, foi uma panaceia. Né? Foi divulgado como a grande cura de todos os males dentro da questão da fibromialgia. Mas aí o que nós temos, então? Né? Temos que considerar, né, segundo os princípios, né, dessa mitologia, né, que temos que dar ouvido sim à panaceia. Né? Vai que é uma alternativa interessante, vai que é uma alternativa importante. Mas também, né, seguindo o seu preceito, né, que assim, né, se não tem evidência não quer dizer que não funciona, vamos testar primeiro, né, é que então ela conta com a ajuda, né, das suas irmãs, né, Ija e Aso, porque, né, estas promessas que a panaceia pode querer fazer talvez não se concretizem e a gente tenha que exigir uma racionalidade e uma forma mais coerente de uso. Então, para a gente realmente avaliar a questão do canabidiol, temos que considerar então, né, esses pressupostos, né, mitológicos para compreender. Então, não é uma cura para todo mal, existe uma racionalidade, mas temos que considerar também que pode ser uma inovação muito importante para os pacientes com fibromialgia. Daí, então, temos que obedecer à lógica do pensar da farmacologia clínica, né, que se baseia bastante, né, nas questões, né, trazidas pelas irmãs deusas da medicina. Então, a necessidade de um diagnóstico correto, um diagnóstico adequado na questão da fibromialgia, que vai levar, então, ao entendimento de como que a doença se apresenta. Então, aqui, né, não pode, né, prevalecer o pensamento de panaceia, né? Então, cada doença ela tem uma forma de se apresentar e as particularidades de apresentação da doença vão levar à questão da escolha do medicamento e, na escolha do medicamento, ver a questão própria do paciente, porque pode existir algumas contraindicações, né? Aí o pensamento de IASO também presente, no qual, então, né, essas medicações deverão ter uma consideração importante, porque sozinha não farão efeito, deverá ter, então, né, medidas também de prevenção, né, para que ajude o medicamento a fazer o efeito desejado. Então, essas são as premissas, né, que, juntamente com a questão de necessidade, efetividade e segurança, garantem, né, um uso adequado, né, lógico, de raciocínio coerente, de pensamento crítico das medicações, incluindo as novas. Pois bem, né? Então, há necessidade então de evitar essas panaceias, né? E daí então temos que usar, né, o que a ciência nos afirma, né? Então, pegar estudos realmente de qualidade, com populações, né, bem consideráveis, né, pelo menos com N representativo, no qual, né, exclui, por exemplo, aquilo que foi falado, né, da fosfetanolamina, que 12 pessoas, né, não resolve nada. Bom, então, né, temos trabalhado isso no grupo EcoSan bastante, né, na questão da ciência. Então, o EcoSan ele tem feito já um trabalho, né, dos benefícios clínicos, né, de terapêuticas atuais na melhoria de qualidade de vida e dos sintomas, né, físico-psicológicos em mulheres. Um estudo voltado mais para a questão, né, dos tratamentos não farmacológicos, que inclui nutrição, fisioterapia, entre outros,
Temos também, né, ações, né, que envolvem medidas de extensão, né, junto com os alunos, né, como a criação da roda de conversa sobre fibromialgia, né, e a questão do controle social, né, uma luta pelos direitos das mulheres e homens que têm esta condição clínica, e um estudo recente que a gente está trabalhando, que é a evidência do canabidiol, né, do qual então a gente quer realmente verificar, né, os pontos importantes para que ele não seja uma panaceia e que, né, se perca, né, tendo talvez uma possibilidade de uso racional. Então a gente propõe agora uma discussão a respeito disso, né? O que nós temos então a respeito, né, do canabidiol que a gente pode trazer para uma mesa de discussão? Primeiramente, né, nós temos um estudo feito por Tudor, né, na Alemanha, feito em 2018, cujo objetivo dele é analisar a eficácia e segurança dos medicamentos à base de canabidiol, comparando-se com placebos e outros tratamentos. Então, a primeira iniciativa, louvável, inclusive, né, foi ver se o canabidiol podia ser melhor do que já existia. Porque se ele fosse minimamente igual ou pior, né, não faria muito sentido, mantém o que já existe. Né? Então, uma atitude bem racional para evitar, né, situações paraseicas. E o que ele concluiu no seu estudo? Né? Que existem, sim, potenciais benefícios, né, dos medicamentos à base de canabidiol para a dor e fibromialgia, né, e que podem ser realmente, de fato, vantajosos, né, frente, né, aos potenciais danos que o tratamento pode ocasionar. Então, numa balança, né, tem coisa positiva e tem riscos também, né, mas ele apresenta uma certa vantagem, nesse caso, na época, né, em relação ao que já existia. Então, foi um pontapé inicial, um trabalho muito bem conduzido, do qual, então, né, na sequência, tivemos o trabalho do Donk, né, na Holanda. Já aí passamos agora da Alemanha para a Holanda, né? E um ano depois, né, então, Donk, ele falou, né, que são precisos mais estudos, né, para determinar os efeitos a longo prazo. Donk foi o primeiro a dizer a questão do efeito a longo prazo, porque ele observou, né, alguns estudos que poderia existir uma questão de down regulation, ou seja, regulação para baixo da resposta dos receptores a certas doses, né, do canabidiol. Ou seja, né, você vai usar uma dose maior, que talvez faça o efeito que você quer, mas o teu corpo vai se adaptar e, passado um tempo, você não tem mais a resposta e precisaria de doses maiores, só que as doses maiores seriam, né, mais tóxicas, né, ou causaria mais efeitos adversos, né? Mas houve uma questão significativa, né? Foram, né, significativamente, né, vantajosos, né, comparado com outros tratamentos. Foi citado alguns efeitos adversos, dose dependente, por isso a preocupação com relação à questão, né, dos efeitos a longo prazo, para que não se perdesse os efeitos a longo prazo, né? E sim, né, é uma alternativa segura e eficaz aos tratamentos já existentes. Então, né, Donk, ele traz muito essa questão, então, né, do estudo a longo prazo, né, para que se mantenha, né, uma resposta terapêutica adequada e que não seja necessário no futuro aumentar a dose, porque realmente doses, né, traria então prejuízos relativos a efeitos adversos, né, desses medicamentos. Daí então, né, na sequência, tivemos uma contribuição brasileira, né, feita pelo grupo do Chaves, né, em 2020, que o objetivo foi avaliar, né, a ingestão de óleo cannabis rico em THC por pessoas com fibromialgia. O que ele concluiu nesse estudo dele? Né? Ainda na fase do podem, né, ser utilizados para reduzir sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes com fibromialgia. Entretanto, são necessários mais estudos para determinar benefícios a longo prazo. Então ele corroborou muito com o que o Dunk falava na Holanda, trazendo então essa perspectiva, né, que realmente há de ser ter um cuidado a longo prazo, até mesmo para a questão de surgimento de efeitos adversos a longo prazo. Lembrando, né, que o conceito hoje de toxicologia não se limita apenas à dose, mas sim também a tempo de exposição, porque tem os efeitos tardios. Né? Então Chaves trouxe essa importante contribuição, manteve aceso, né, essa esperança. E o Berger, né, nos Estados Unidos, em 2020, né, no mesmo ano do Chaves, fez um trabalho em que avaliou as evidências existentes para o uso de canabidiol em pacientes com diagnóstico de fibromialgia. Então, ele quis realmente ver o que tinha de bom. Então, ele concluiu, né, que tinha um número reduzido de artigos bons, né, com qualidade considerável sobre o tema canabidiol para fibromialgia, né, porém ele acredita que os dados são promissores, né, ele conclui que os dados são promissores, né, mas ele ressalta uma questão importante, né, considerando, né, tanto que o Dunk falou e o que o Chaves falou da questão a longo prazo e talvez risco de perda da efetividade e necessidade de doses maiores que poderiam ser prejudiciais ao paciente, ele enfatiza a questão, né, de uma terapia, né, combinada com atividade física, terapia de suporte psicológico, questões nutricionais, né, ou seja, um trabalho interdisciplinar. Né.
E que, então, estudos, né, avaliando nessa perspectiva, podem dizer, né, se os pacientes, né, quais tipos de pacientes, né, realmente terão benefícios comprovados com essa terapêutica. A grande contribuição de Berger foi nesse sentido, né, ele realmente trouxe essa questão de que, sendo um risco, então, né, trazido por tanto Donk como Chaves, da questão da perda do efeito a longo prazo e necessidade, às vezes, né, de adaptar doses que não seriam bom para o paciente, que outras medidas não farmacológicas, né, ajudariam no efeito em doses menores do canabidiol, o que levaria a ter um prazo de atividade muito maior, né? Então, a questão a longo prazo seria assegurada com uma dose menor e com o uso de terapias de suporte, né, como atividade física, fisioterapia, nutrição e entre outros aspectos, né? Daí, então, né, por fim, tivemos então o estudo, né, de 2021 do Kirsch, do qual então ele quis avaliar a segurança e a eficácia dos compostos canabinoides, né? Daí já trouxe mais uma variável, né, que é a questão da segurança em si, do qual então ele falou, né, dos aparentes, né, benefícios, né, e uma baixa taxa de não adesão ao tratamento, né, pelos efeitos adversos, quando comparado com os tratamentos convencionais, né? Então, os fármacos, né, canabidiol, ele apresenta, né, uma eficácia promissora, precisa ser associado com outras medidas para garantir melhor o seu efeito e é superior, né, tanto na fala do Tudor, já em 2018, como do Kirst, aos medicamentos já existentes, né, incluindo a questão de segurança também, porque a taxa de evasão para as outras medicações acaba sendo maior. Então, esse é o cenário dentro, né, da farmacologia clínica, no qual, né, o objetivo realmente é, né, evitar que a panaceia se estabeleça nessa questão do canabidiol, considerar, né, a questão, né, que traz, né, a deusa Ija, que é a questão, né, da prevenção que deve acontecer, que isso ajuda a questão farmacológica, que por sua vez ajuda, né, Iaso, que é aquela que trabalha a questão da medicação, mas sem a ajuda de Ija não vai para frente, né? Então, né, essa questão de trazer essa mitologia foi para trazer essas reflexões e para a gente, né, pensar também no que está posto à mesa. Temos potenciais efeitos? Sim, né, desde 2018 isso já é comentado. Efeitos a longo prazo, né? Na questão de segurança, precisamos avaliar ainda, né? Então temos questões não claras em relação a isso. Benefício a longo prazo, também é uma questão a ser avaliada, né? Porque doses altas, né, você pode ter, né, perda da eficácia a longo prazo, né? Que isso pode ser corrigido, né, com a questão de uso de terapias combinadas, né? E a população, né, conhecer realmente quais são as populações, tipos, né, de pessoas com fibromialgia que vão ter realmente os benefícios, né, comprovados, né, e garantia novamente uma eficácia a longo prazo para esses pacientes, né. Então, gente, a questão do canabidiol está relacionado a todas essas questões, né? Então, realmente tem, né, o seu poder, né? Pode causar alguns efeitos adversos, pode, né? Mas sozinho não vai resolver, não é panaceia. Daí, então, né, considerando tudo isso, então, né, o que nós temos, então, é realmente, né, que reduz a dor, né, comprovado cientificamente, melhora a qualidade do sono e apresenta até mesmo alguns efeitos antidepressivos também, né? Então, são drogas altamente promissoras, mas tem que ser usado corretamente, né? Tem a sua segurança, tem os seus efeitos colaterais, né? Precisamos conhecer um pouco mais isso. Sabe-se que são efeitos dose dependentes, né? E dentro, então, dessa realidade como um todo, né, temos que voltar, né, aos pensamentos anteriores, né, que eu abri essa apresentação, né, do qual Marc Lalonde, há 50 anos atrás, né, já estava correto. Né? Então, o estilo de vida complementa muito a questão da medicação, né, e não dá para acreditar, né, nas teorias que Panaceia traz. E na questão de uma saúde, né, temos que pensar, então, numa questão, né, que envolve uma mudança de cultura, um entendimento que não é só a medicação que resolve, né? Pensar questões, né, de renda, por acesso às pessoas a essas medicações, que às vezes não tem um preço acessível, garantir ela pelo Sistema Único de Saúde. Pensar em questão do lazer dos fibromialgicos, na questão de um trabalho de qualidade que eles possam ter a partir de um tratamento adequado, pensar numa alimentação que complemente, né, a questão da eficácia do medicamento, que os serviços de saúde sejam mais completos e interdisciplinares, né, e que o meio ambiente seja propício, né, para as locomoções, inclusive, das pessoas com fibromialgia, ok? Bom, então é isso, né? Então temos que pensar bastante nessa situação, né? Dor não é uma coisa muito fácil, né? E a ciência está aí, então, para colaborar e ajudar, ok? Esses são os meus contatos, muito obrigado. Qualquer dúvida, fico à disposição.